e paz. Bom dia, bom dia, bom dia. Em nome de Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma live, nossa última live sobre vida de convicção. Estamos dando início aí a 8 horas da manhã, 8 horas e 0 minutos, 8 horas em ponto. Então você, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Você do Instagram, você do Facebook. Deixa eu só arrumar aqui a... Bom dia, Néia, graça e paz. Bom dia a todos aí. Bom dia, Lene, bom dia, graça e paz. Lene, nos dê notícia da Ivone, Lene. Tem algum retorno da Ivone? Nos dê um alô aí. Graça e paz a todos. Você, meu amigo do Facebook... Deixa eu só ver o que aconteceu aqui, que a câmera do Facebook está ruim. Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Que o amor e a bondade do Senhor esteja contigo nesta manhã. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui com a câmera. Espera aí que eu vou retornar com o Face, tá? Parece que o Face deu um problema na câmera. Só um minutinho, pessoal. Vão chegando aí, vão compartilhando aí com o máximo de pessoas que vocês puderem. Hoje é o nosso 10º dia para a glória do nome de Jesus. Deixa eu só consertar aqui, que me parece que o do Face deu ruim. Mas vamos lá que a gente consegue, não é verdade? Vamos lá, só um minutinho, vão chegando aí, vão adentrando, vão compartilhando também com o máximo de pessoas que vocês puderem. Vamos lá, deixa eu reabrir aqui do Face. A câmera do Face parece que deu problema. Pessoal, graça e paz a todos. Deixa eu ver. Amém, Lene, amém. Vamos permanecer orando então, tá bom? Vamos permanecer orando. Pessoal, deixa eu só dar uma olhada aqui na minha câmera aqui. Deu problema aqui na câmera do Facebook. Estava tudo funcionando ok e de repente parou. Mas vamos lá, vamos ver se volta, né? Enquanto isso, você pode ir compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. Vai aí alcançando o seu amigo, vai alcançando o seu vizinho, vai mandando nos grupos do WhatsApp, grupo de família, vai compartilhando você do Instagram. Vamos lá? Deixa eu ver se agora foi. Voltou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa eu só ir. Só um minuto, a gente já dá início. Na verdade, nós já demos início. Mas deixa eu
Abri aqui o Facebook, que tinha dado um probleminha, mas já resolveu. Glória a Jesus. Vamos lá. Você do Facebook, meu amigo, seja muito bem-vindo. Jéssica, seja muito bem-vinda. Vai compartilhando, pessoal, com o maior número de pessoas que você puder. Hoje é o nosso último dia, né? Falando sobre vida de convicção. Hoje é o nosso último dia. Vamos ter muito o que falar, compartilhar, né? Hoje eu quero poder falar um pouco mais com vocês sobre o testemunho, né, do pastor Rodrigo, do bispo Rodrigo, sobre o livro Restaurando Suas Convicções, o porquê que eu escrevi este livro, né, onde o Senhor me levou a escrever, porque que o Senhor me levou a escrever este livro, como o que eu carrego como exemplo, né, de fé, porque eu falo de convicção. Então hoje você vai ter uma palhinha aí, claro que está tudo no livro, tá bom? Você que não adquiriu, você pode estar entrando na bio aqui do Instagram, e lá vai ter o link da nossa loja no Mercado Livre, tá bom? Vai ter o link lá com os nossos anúncios, e você pode adquirir os nossos livros, né? Não só o Restaurando as Suas Convicções, mas todos os livros, o Maior Avivalista, ao qual nós vamos começar aí a live no dia 2. No dia 2 nós vamos começar a live, se Deus quiser, né? Será um tempo de bênção também, falando sobre o maior avivalista de todos os tempos. Também nós temos os nossos manuais do Ministério Ravi, tá ok? Você pode estar adquirindo. Jaque, seja muito bem-vinda. Márcio, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Elisa Estética, que maravilha, seja muito bem-vinda. Que saudade, Elisa. Como é que tá aí os Joãos, né? Os Joãos estão bem? Esperamos que sim, no nome de Jesus. Maria de Fátima, seja muito bem-vinda no nome de Jesus. Todos sejam muito bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia. Como diz o pessoal, sextou. Hoje é sexta-feira, nos preparando para o final de semana na presença do Senhor Jesus. Regina, bom dia. Então estamos nos preparando, né, para esse tempo poderoso na presença de Deus. E eu quero já, né, pedir aí a sua ajuda, a sua colaboração. Clique aí no aviãozinho à sua direita, envie para os seus contatos. Hoje é o nosso último dia falando sobre vida de convicção, tá bom? Hoje nós vamos ler um texto e nós vamos também compartilhar aí com vocês, tá ok? Um pouco sobre a história do livro Restaurando as Suas Convicções, tá bom? Como eu estava dizendo anteriormente, se você não adquiriu, o pessoal aqui do Facebook aqui também, dá um alô aí, bom dia galera do Facebook, você que está me assistindo, dê um alô também, mostra que você está aí, dê um bom dia, dê uma paz do Senhor Jesus, tá bom? Então se você não tem ainda o livro Restaurando as Suas Convicções, você pode estar adquirindo através da nossa loja no Mercado Livre, tá bom? Ou pedindo aqui na mensagem também, a gente pode bater um papo, né? Então você pode entrar ali na bio daqui do Instagram e clicar nos links. Tem um link próprio, né, ali de todos os nossos livros, mas tem o link do Maior Avivalista, tem um link dos manuais do Ravi, Manual de Intercessão e Cura, Libertação e Conselheiro, tá bom? Depois, mais na frente, antes de nós encerrarmos, eu vou estar falando sobre eles, tá bom? Vanessa, Bispa Meire, sejam todas muito bem-vindas em nome de Jesus. Vamos lá, estamos aí dando início a mais uma live Vida de Convicção. Você está mais convicto? Você está com a sua convicção aí consolidada, firmada, fortificada? Foram 10 dias falando de vidas de convicção, 4 primeiros dias, melhor dizendo, falando o porquê não perdemos, ou melhor, porquê que nós perdemos as nossas convicções, né? Por que nós perdemos as convicções? Então nós ilustramos, falamos, né? Deus nos direcionou aqui com vários textos da palavra, de sua palavra, e agora, nessa última semana, a gente falou o que nós poderíamos fazer para não perder
as nossas convicções, né, em Cristo Jesus, as nossas convicções de fé, as nossas convicções de sonhos e propósitos. E hoje eu quero falar, hoje a partir da página 89, uma vida sem convicção, né? Então, a gente sabe que no decorrer, melhor dizendo, vamos orar, né? Vamos fazer do jeito certo, vamos orar, vamos apresentar este tempo ao Senhor para que nós podemos permanecer, né, sendo abençoado, fortalecido na presença desse amado e poderoso Deus. Tá bom? Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Isso, vamos lá, vamos orar. Você pode orar aí junto comigo? Você pode orar aí? Então vamos orar. Senhor, nós queremos te render graça nesta manhã, como todas as manhãs. Queremos agradecer que hoje é o 10º dia, da tua graça, o 10º dia da tua presença. Que nós estamos aqui com a live Vida de Convicção. Senhor, continue nos abençoando, continue falando conosco. Nós queremos agradecer porque mais um dia o Senhor nos proveu fôlego de vida. Nós estamos vivos para a glória do nome de Jesus, temos alimento, temos saúde. Nós queremos te agradecer por isso. Nós queremos agradecer pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela tua infinita graça e misericórdia, mesmo em um mundo tão caótico e corrupto como nós estamos vivendo nos tempos atuais. A tua graça e a tua misericórdia têm cercado a nossa vida, têm cercado a nossa família, e por isso nós queremos render graças ao Senhor Jesus. Por isso, Pai, nós hoje estamos chegando no nosso último dia do Vida de Convicção, nessas lives que tem abençoado a minha vida primeiramente, mas tem abençoado também dezenas e centenas de pessoas que têm assistido, têm nos acompanhado. Já ouvimos muitos testemunhos positivos daquilo que o Senhor tem feito na vida das pessoas, no coração delas, e eu fico aqui extremamente agradecido ao Senhor, Pai. Peço, Espírito Santo, que permaneça neste dia de hoje, não seja diferente dos outros dias, que a tua unção, que o teu mover, que a tua presença se encaixe perfeitamente na nossa vida e que o Senhor possa direcionar mais um dia do nosso viver para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Seja muito bem-vinda, Pamela, Maria Lia, Edna. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Estamos dando início a mais uma live com o tema Vida de Convicção, nosso 10º dia. E hoje nós vamos nos basear, claro, no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, mas nós não vamos ler agora, porque eu quero falar um pouco do livro. Nós estamos encerrando o livro Restaurando as Suas Convicções, tá bom? Você que tem ele, corre lá, dá tempo, corre lá que dá tempo, pega ele, nós vamos dar uma olhada nele rapidinho, nós vamos caminhar juntos aqui para encerrar. Você conseguiu ler nesses 10 dias? Você conseguiu ler? Eu acredito que sim. Você conseguiu ler o livro Restaurando as Suas Convicções? Você viu em 10 dias, irmãos, em 10 dias. Esse livro nós conseguimos ler em menos, em 3 dias é o suficiente para ler. Mas você que tem uma certa dificuldade aí, ó, em 10 dias você consegue ler ele facilmente. Lendo apenas capítulo por capítulo, fica aí, né? Fica fácil da gente ler este livro, tá? Se você não adquiriu ele e você quer adquirir, você pode entrar aí no link no Mercado Livre, tá bom? Na nossa loja. Ou entrar aí no Instagram, no bio, na bio do Instagram tem os links para você efetuar a sua compra e abençoar a nossa vida e ser abençoado também para a glória do nome de Jesus. Então vamos lá, hoje eu vou falar de uma vida sem convicção, algo rápido, página 89, tá bom? Então, uma vida sem convicção. Então todos nós, em algum momento da nossa vida, perdemos as nossas convicções. Às vezes por uma situação difícil que se instalou, um problema que se instalou, às vezes porque nós não alimentamos, né? A gente não alimentou a nossa fé, ao contrário, nós acabamos
alimentando, melhor dizendo, os problemas, as dificuldades, nós acabamos dando mais margem às dificuldades do que realmente olhar para o objetivo que era o Senhor, o seu propósito, o seu caminho na nossa vida. Porque, queridos, uma coisa você precisa estar certo, e quem disse isso foi Jesus. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Evangelho de João vai dizer: no mundo tereis aflições. E aí Jesus diz: tende bom ânimo. Tende bom ânimo em nossas aflições. Só que, na realidade, ou na maioria das vezes, né, isso não deveria acontecer, mas acontece, nós nos deixamos levar pelas dificuldades que se apresentam, né? Às vezes pela nossa ausência de fé, às vezes pela nossa ausência de dedicação da leitura da palavra, às vezes pela ausência da oração, da comunhão com Deus, da busca de Deus diária. Então há vários motivos que nos fazem perder as nossas convicções, é uma realidade, né? Mas este tempo que nós passamos aqui não foi para virar para você e falar assim: olha, está sendo impossível restaurar as suas convicções, é impossível viver uma nova vida. Não, é possível. É possível perder as convicções, não é algo agradável, não é algo positivo, mas é possível perder as convicções, mas também é possível restaurar as convicções. Isso é poderoso, irmãos. É possível restaurar a nossa convicção, a sua convicção de fé, de propósito, de sonhos e de projetos de Deus na sua vida, né? E eu quero quero incentivar você a enxergar isso. Eu não quero que você entenda que você nasceu por nascer, que a sua vida não tem nenhum motivo, não tem nenhum propósito, você está vivendo de qualquer forma, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Está vivendo nesse contexto, deixa as contas. Não bem assim. Você tem um propósito gigantesco. Deus tem, com certeza, eu falo isso sem sombra de dúvida, Deus tem um propósito tremendo, poderoso, grandioso na sua vida. Mas você precisa ser o primeiro a acreditar nisso. E acreditar no propósito de Deus não é fácil, não é fácil. Porque nós vamos enfrentar muitas dificuldades, nós vamos enfrentar muitos problemas ao qual vai nos levar a duvidar se realmente é esse o propósito do Senhor para mim e para a sua vida. Essa é a realidade. Vão acontecer situações que vão nos fazer questionar a Deus e questionar aquilo que nós estamos vivendo. Então, aqui na página 89 do livro o Restaurando as Suas Convicções, né, eu falo um pouco, né, de que em toda a história da minha vida, né, eu perdi várias vezes as minhas convicções em Deus. Por passar situações muito difíceis, né? Para quem não sabe, aí eu falo isso não com orgulho, não com dor, mas com muito pesar, mas é uma realidade, tá bom? É uma grande realidade. Eu sou uma das famílias que cresci, né? Cresci sem pai e sem mãe, né? Depois de um período da minha vida que eu fui morar com a minha mãe, mas aconteceu um episódio na nossa história, na nossa família, que nos fez perder, né, a nossa família. Minha mãe se separou, meus pais se separaram e minha mãe foi para um lado, né, morar com meu padrasto, e meu pai foi embora morar com seus pais e deixou as crianças ali na casa ao qual, né, meus irmãos moram até hoje, minha mãe também, né, mas nós ficamos ali naquela casa sozinhos, 3 crianças. Claro que a nossa parentela, nossa parentela de avós e tios e primos moravam do lado, mas tio, pai, mãe, tio e avós e primos não cria o filho como um pai, né? Não cria. Pai é pai, ponto final, mãe é mãe, ponto final. E eu não quero aqui me deter apenas esse fato, tá bom? Mas só para você entender. Então, eu cresci numa família, vou dizer assim, disfuncional, uma família onde não tinha uma estrutura, né? E aí essa pressão desses problemas que aconteceram na minha vida me levaram a questionar a Deus, o seu amor, o seu cuidado. Por quê? Porque quando eu olhava para a história da minha vida, eu via apenas sofrimento, eu via apenas dor, eu via abandono,
eu via a rejeição, né? Rejeitado não apenas pelos pais, mas por pessoas. Eu via a precariedade, né, do nosso sustento, a dificuldade de se autossustentar, né? Eu e meus irmãos fazíamos de tudo para se sustentar. Claro que minha mãe, né, sempre estava ali próximo. Eu tenho flashes, né, de memórias de que minha mãe sempre estava passando, mas não morava com a gente, né? A história é bem longa. Se eu fosse relatar aqui tudo em detalhe, em 1 hora seria pouco mesmo. Mas por bondade e graça de Deus, o Senhor me concedeu a honra e o privilégio de permanecer na presença dele, mas permanecer na presença dele com muitas lutas, com muitas provações, né? Com muitas guerras, principalmente guerras internas, guerras na minha alma, guerras no meu pensamento, no meu espírito. Por quê? Porque as coisas não estavam acontecendo de acordo com a minha análise ali, como uma criança e uma adolescente, até a minha juventude, da forma que eu achava que deveria acontecer, né? Uma criança, um adolescente que cresce no meio de muitas frustrações na escola, com amigos, com professores, frustrações com os vizinhos. Eu sempre digo que eu agradeço muito aos vizinhos, né, da nossa casa, porque eles foram uma base que nos ajudaram muito. Quantos vizinhos, sabe, nos ajudaram assim, de uma maneira extraordinária, que se eu fosse citar nomes aqui, eu até poderia errar de esquecer de alguém, mas tem uma gamada de família. A vizinhança ali onde eu morava, ali no Balneário Velho São José, Balneário São José, né, na rua João Morzílio, né, ali próximo do pronto-socorro, do posto do balneário, né, aquelas famílias que moram ali, algumas até hoje, né, ajudaram muito a estrutura da nossa família, da nossa vida. Eu, minha irmã Edmara e meu irmão Wellington. Então, os nossos vizinhos nos ajudaram muito, né, também os nossos familiares, conforme se podia. Mas existem algumas pessoas que realmente ajudaram, né? E aí eu quero citar o nome de algumas. Não dá para citar o nome de todas, tá? Porque são uma galera, né? Tem aí, né, a família da Lúcia, né? A nossa amiga, nossa tia, nossa mãe, né? Lúcia, Nicinha, né? A família ali da dona Rita, né? Nossa querida irmã que já está em Cristo Jesus, né? Rita, que é a mãe da Lúcia e a mãe da Nicinha, né? Nossos amigos Domingo, Pedro. Então essa família da Lúcia, né, que é minha amiga Marli, eu estudei com a Marli desde a primeira série. E essa família me ajudou muito, né? Desde a primeira série até o terceiro colegial. A Lúcia, a tia Lúcia, era irmã, era tia, era mãe que ia nas minhas reuniões. Ela ia na reunião da Marli, que estudava comigo. E ela já ia na reunião porque meus pais não apareciam em reunião, não estavam com a gente. Então meus pais não iam na reunião. E naquela ocasião já tinha conselho tutelar, e uma criança que não tem o acompanhamento do pai, provavelmente o conselho tutelar aparecia. E isso seria um problema para nós, né? E aí eu agradeço muito, né, a tia Lúcia, né, que cresci cuidando, né, olhando, sendo olhado por ela, observado por ela. Eu sou muito grato. Agradeço também a neta, né, que mora ali próximo da nossa casa. Cresci ali com o Cleito, Fábio, né, os nossos vizinhos e amigos. Agradeço também, né, a Jerusa, né, as duas Jerusas da rua. A Zuleika também foram mulheres que fizeram parte ali da nossa vida, são mães de amigos meus na época da minha infância, e que nós crescemos ali. A família da Cristina, o Tiago, a Jerusa, o Cleiton, né, que são o Cleiton, né, os meninos aí que estou falando o nome, foram os meus amigos de infância, Cleiton, Tiago, Du, né, filho da Carminha, né, a Jerusa, mãe do Marcelo também, né, a Jerusa, mãe do Cleiton, e a Jerusa, mãe do Marcelo, né. Então eu tive uma gamada de vizinhos que nos ajudou muito, né. A Zuleika, mãe do André, um outro amigo, né, a gente tem amizade até hoje, não se fala com tanto porque a gente vai crescendo, vou tomando os outros caminhos. Então eu agradeço a Deus por essas famílias, né. Mas teve uma pessoa muito especial que eu tenho até hoje, também já está
já está, né, em Cristo Jesus, o Senhor já recolheu, que é a avó do Du, né, que foi minha avó também, na realidade eu chamava ela de tia Júlia, né? Tia Júlia foi uma pessoa, irmãos, assim, surreal. A tia Júlia, a mãe da Carminha, e, né, a avó do Du e do Edson e da Preta, né, que é a Edneide, foi uma mulher assim surreal na minha vida. Eu me lembro que na época da minha infância para adolescência, a tia Júlia era uma mulher que ela levantava extremamente cedo e ela ia pro portão e esperava eu acordar. Quando eu apontava, né, que eu saía no portão de casa para a rua, se eu me emocionar hoje não tem problema não, porque hoje pode, tá? Ela saía no portão da casa dela e esperava, né, eu sair na frente do portão de casa, e quando eu saía ela falava, ó, Digo, né, que todo mundo ali no bairro me conhece por Digo, né, meu nome é Rodrigo, mas todo mundo me conhece por Digo. Aí falava, Digo, vem aqui em casa, vai buscar pão para mim, né? E aí, eu, graças a Deus, sempre tive um bom relacionamento com os idosos, né, ali da nossas ruas, os mais velhos, né? Os mais velhos sempre tive um bom relacionamento. E aí eu me lembro que eu ia comprar pão para ela, e na realidade o motivo não era comprar pão para ela, irmão. O motivo era que ela estava comprando pão para eu tomar café, porque nem todas as manhãs eu tinha pão para tomar café. Né? Nós passamos uma vida difícil, né? Eu e meus irmãos. Não quero aqui, né, nesta live de hoje trazer culpa ou peso a ninguém, né? Nenhum parente, nenhum familiar, mas foi uma realidade que nós vivemos, e acredito que somente nós podemos falar isso. Eu agradeço a todos os meus tios, a minha avó Terezinha, meu avô Antônio, falecido também, né? Mas eu agradeço pela vida deles, mas a gente teve uma dificuldade de uma ótica nossa como criança, e que a comunidade, né, a vizinhança nos ajudou muito. E uma pessoa que marcou muito a minha vida foi tia Júlia, porque através da vida dela eu saí da rua, né? Porque ela não me deixava na rua. Quando eu ia buscar pão para ela, eu já ficava ali na casa dela, e não só tomava café, mas eu almoçava, né? Ficava a tarde inteira com ela, mexia nas plantações dela. Era um prazer, e eu tenho uma imensa saudade, né, da tia Júlia, né? Foi uma mulher que eu guardo com um pesar muito grande no meu coração, sabe? Com uma felicidade muito grande. E eu sei que quando chegar na eternidade, o Senhor vai me permitir agradecer esse cuidado de alguém que não era de sangue, alguém que não tinha obrigação nenhuma, mas que fazia questão de todos os dias acordar pela manhã e falar para aquele menino, que naquela ocasião estava sem a mãe, sem o pai, falar para aquele menino, ó, vem aqui, vem tomar café, compra o pão para mim, né? E isso marcou a minha vida. Isso fez com que eu entendesse que poderia faltar o pai e a mãe, mas Deus sempre arrumaria um jeito de cuidar de nós. Então Deus levantou pessoas para cuidar, né, tanto da minha vida. Eu acredito que se eu trouxesse aqui nessa manhã a minha irmã Edmara para falar, o meu irmão Wellington para falar, ele também falaria de pessoas específicas que ajudaram a história da vida deles também. Desculpa, queridos, hoje vai ser difícil. Hoje vai ser difícil segurar os ânimos aqui, mas Deus vai nos dar graça. Então eu sou eternamente, sabe, eu sou eternamente grato, sabe, a todos os nossos vizinhos e amigos que foram uma ponte, né, além do Evangelho de Cristo Jesus, além das amizades que eu tive na igreja, mas esses vizinhos que muitos deles, escute, irmãos, muitos deles não eram crentes, acreditavam em Deus, né, muitos deles eram católicos praticantes, né, e que foram uma bênção. Eu sou assim eternamente grato a esses vizinhos, eternamente. Fica aqui a minha gratidão. Eu acho que eu nunca pude sentar, porque alguns já estão no Senhor, alguns já não estão mais neste mundo, mas eu nunca pude sentar para agradecer, e eu quero deixar aqui nesta live de hoje a gratidão por cada vizinho, né, a cada amigo que nos cercou, a cada amigo que, sabe, abriu a casa para nos receber, para partilhar da sua mesa, para partilhar do seu alimento,
né? Nunca, escuta, nunca eu ouvi de nenhum vizinho qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de depreciação. Ao contrário, eu tive amigos mesmo, Cleito da Jerusa, o Cleito da Neta, o Tiago, né, da Cristina, né, o Marcelo, né, foram amigos assim que nos ajudaram muito, nos serviram muito, né, quando nos faltava qualquer coisa, a mesa, né, o André também da Jerusa, a mesa dessas pessoas eram acessíveis à nossa vida, a gente estava ali alimentando, né, e eu sou muito grato. E eu não posso também deixar de falar de duas professoras. Eu tive você que está no Jorge Saraiva lá né, estudou no Jorge Saraiva na época lá de 90, né, nos anos 90. Eu tive duas professoras também que marcou a minha vida, que foi a professora Graça e professora Fátima. Essas duas mulheres marcaram a minha vida porque eu quase desisti da escola. Por quê? Porque era muito difícil. Nessa época eu estava na 3ª e 4ª série com essas professoras e eu não conseguia ir para a escola porque eu estudava à tarde e eu levantava cedo, né? Uma criança e uma adolescente, né? Eu acordava cedo para um pré-adolescente, né? Eu acordava cedo para arrumar a casa, eu cuidava cedo para preparar a casa. Minha irmã nessa ocasião já tinha casado, né? A Mara já tinha concluído o seu primeiro casamento e o meu irmão, o Elton, não ficava em casa. O Elton teve algumas dificuldades, mas ele não ficava em casa porque ele trabalhava entregando folheto dos mercados, que hoje eu acho que nem tem mais, mas antigamente tinha muito, né, esse serviço de entregar os folhetos do mercado. E eu ficava em casa sozinho, e ali eu tinha que levantar, arrumar a casa, lavar roupa. E aí, quando era na hora do almoço, eu me sentava ali e, devido ao cansaço do período da manhã, eu dormia e na maioria das vezes, eu perdia a hora da escola. E eu me lembro que uma vez depois de semanas, né, de perder a aula, eu consegui ir para a escola. Quando eu cheguei na escola, essa professora Fátima e Graça, elas me tiraram da sala e me confrontaram, dizendo: o que está acontecendo? Por que você não veio mais para a escola? Cadê seus pais? Nós vamos convocar os seus pais para vir dar uma satisfação. Você não pode ficar faltando assim, você vai perder o ano letivo. E naquela ocasião, irmão, escuta, repetia de ano, tá? Nota repetia de ano, falta repetia de ano. Não é igual hoje, não, que os professores aí e a direção da escola, a Secretaria de Educação, não está se importando com nenhuma criança mais, né? Naquela ocasião se repetia assim de ano, porque a criança, ela tinha que passar de ano se ela tivesse aprendido, né? Hoje não, hoje o governo está pouco se lixando se a criança está aprendendo, se está se desenvolvendo ou não, né? Querem passar de ano pessoas ignorantes, pessoas indoutas, né? E é por isso que o nosso país está chegando como está chegando. Uma sociedade que não se prepara para nutrir a educação das nossas crianças, né? Está fazendo cidadãos manipuláveis, cidadãos sem conhecimento e cidadãos que são fáceis de manobrar, de controlar ele. Porque o conhecimento liberta. Não só o conhecimento da palavra de Deus, mas todo o conhecimento te liberta, tira jugo de sobre você. E voltando aqui para a história das duas professoras, elas falaram para mim, né? A professora Graça e Fátima viraram para mim e falaram: Rodrigo, nós vamos chamar o conselho tutelar para você. Não tem condição. A gente olhou as suas reuniões, não tem o nome dos seus pais, tem nome de pessoas diferentes, né? Porque cada reunião tinha uma pessoa diferente, né? Quando não era a Lúcia, era uma outra mãe, era um outro vizinho, era a neta, né? Sempre era um outro vizinho que estava indo nas minhas reuniões. E aí, aquela hora eu lembro que eu comecei a chorar. Eu falei, não, tinha ali, eu acho que uns de 9 a 10 anos. Eu comecei a chorar e falei, não. Se vocês fizerem isso, eu falei para eles, se vocês fizerem isso, eu fujo da escola, eu sumo, porque eu sei que o conselho tutelar vai
vai nos levar para um orfanato. E aí, irmãos, eu vi duas professoras tomar uma atitude que elas não poderiam tomar, mas elas tomaram. Elas viraram para mim e falaram assim: Rodrigo, então vamos fazer o seguinte, ó, a partir de hoje, nós somos responsáveis por você. Irmãos, eu não tinha material escolar. Eu não tinha uma bolsa, eu levava os meus cadernos numa sacola plástica de mercado. Mas eu estava ali estudando. Os materiais que eu utilizava era da própria escola, eram dos professores. E essas duas professoras disseram para mim: não, nós vamos apadrinhar você. A partir de hoje, eu quero que você esqueça a casa, eu quero que você esqueça a sua casa. E eu lembro que elas falaram isso com lágrimas nos olhos. Elas choraram junto comigo, uma criança, e elas disseram, ela falou assim: eu quero você aqui, nós queremos, eu e a Graça, queremos você aqui na escola, não importa, eu quero que você chegue mais cedo. Quando você chegar, você vai entrar para a sala dos professores, você vai entrar na cozinha, você vai tomar café com a gente, né? Então eu ia para a escola, no Saraiva, chegava lá, eu tomava café, e na hora do intervalo, eu me lembro que na hora do intervalo, elas me chamavam, e isso marcou a minha vida, elas me chamavam para dividir, irmãos, dividir a marmita delas. Isso durante um tempo marcou muito a minha vida. Porque duas mulheres que não tinha nenhum motivo para se preocupar com essa criança, decidiu se preocupar, e foram elas, ó, através dessas duas professoras, foi a força que eu encontrei para concluir os meus estudos. Foi através delas que eu tomei a decisão de concluir os estudos. Eu saí, e aí foram 2 anos, e claro, por graça e bondade de Deus, eu era o melhor aluno, eu tinha as melhores notas, né? Sempre, nunca tive nota vermelha, para a graça de Deus, né? Sempre fui dedicado. E quando eu saí do Jorge Saraiva, porque o Jorge Saraiva é uma escola de primária, de 1º a 4º ano apenas. Quando eu saí, no 4º ano, eu lembro que no final do ano elas choraram muito. Professora Graça, professora Fátima, não sei se esse vídeo vai chegar a ela, talvez você do Instagram que conheça, né, a professora Graça e Fátima aí das redes sociais e souber, né, por favor, né, se puder chegar esse vídeo até elas, para elas receberem a minha gratidão, ou tiver o contato dela, puder me chamar aqui no Instagram, eu vou ficar extremamente agradecido, que eu já voltei no Saraiva para procurar essas professoras, eu não encontro. E eu lembro que elas choraram no final do ano comigo, e elas disseram para mim: Rodrigo, não pare de estudar, não pare, né? A gente não vai estar mais com você, a gente não vai poder mais te ajudar, te acompanhar. Mas não pare, né? E ali eu tenho uma fala delas como um impulso. Desculpa, gente. Um impulso. Deixa eu respirar. Meu Deus. O impulso. Peraí, pessoal. O impulso para minha vida. E aí, graças a Deus, eu não desisti. Insisti. A Lúcia da Marli continuou me ajudando também, que é uma grande parceira, uma grande mulher. E graças a Deus eu concluí os estudos, terminei o ensino médio.
Vamos lá, vou conseguir. Eu concluí o ensino médio e eu pude voltar. Eu pude voltar pro Jorge Saraiva, depois que eu tinha concluído todo o ensino médio. E claro, eu estou aqui resumindo porque tem outras pessoas envolvidas, né, que sempre me ajudaram. E eu tive o privilégio de voltar no Jorge Saraiva depois de ter concluído lá em acho que 2004, não, 2006, acho que 2006, 2007, eu fui no Jorge Saraiva. A Solange é daí da BenTV, mãe da Suelen, ela fazia uma peça infantil, né? E aí eu participava da peça, eu era uma das pessoas que fazia uma peça. E eu fui no Jorge Saraiva apresentar essa peça. Quando eu cheguei lá, apresentando a peça, a Graça tinha se tornado diretora do Jorge Saraiva na época. A Fátima ainda estava como professora. E ali eu pude rever aquelas duas mulheres e eu agradeci muito, sabe? Eu abracei a Fátima. A Fátima já estava um pouco, a Fátima, se eu não me engano, ela desenvolveu Alzheimer, né? Talvez a Fátima nem esteja mais entre nós. Ela tinha desenvolvido Alzheimer, ela já não lembrava, né, de mim, mas a Graça lembrava. A Graça, ela saiu, ela fez questão de sair da diretoria, veio correndo, me abraçou, e ela falou: Rodrigo, que orgulho de te ver aqui com a gente. Meu, que orgulho. E ela viu a gente apresentar uma peça, eu abracei ela, agradeci muito a ela, né? E fiquei muito grato a Deus. Mas as dificuldades ainda tinha-se muitas dificuldades. Com tantas coisas que eu tinha vivenciado na vida, eu fui uma pessoa, irmãos, e existem muitas pessoas assim. Por isso que hoje tem uma gamada muito grande de pessoas com depressão, porque todos os sofrimentos da minha vida eu não consegui externá-los, né? Eu não consegui pôr para fora, brigar, falar, não. Eu não conseguia pôr para fora, não conseguia externá-los, então eu internava os sentimentos, né? Eu só deixava lá dentro e deixava as coisas acontecer, né? Então todas as dificuldades que eu fui passando, eu fui guardando. E aí, quando foi um belo dia, eu estava trabalhando aí na padaria Delícias do Balneário. Eu trabalhei com Pedro e Domingos durante 7 anos, né? Eu estava trabalhando e de repente eu sofri de uma arritmia cardíaca fora do comum. Meu coração disparou demais e me deu muita ânsia de vômito. Eu vomitei muito e minha pressão naquele dia passou. Um menino de 19 anos, aquele menino começou a ter pressão alta e ninguém sabia o que era, né? Para encurtar a história, ninguém sabia o que era. Os médicos me reviravam, né? Fiz vários tipos de exame, passei com vários especialistas e ninguém descobria o que eu tinha. E naquela ocasião, irmãos, eu já estava de maior, já estava trabalhando, já estava na igreja. Nessa ocasião já congregava em Vila Zelina com o Bispo Paulo, né, e com tantas famílias que me abençoaram. Tem outras, né? Tem muitas famílias envolvidas, né? Eu tenho aqui a gratidão pela família do Bispo Paulo e Bispo Nilza. Tenho a gratidão pela família da Marineide, né? Rose, Jéssica e Rebeca, Rubens, né? Que eu tenho como uma família de uma paternidade sobre a minha vida, né? Chamo elas de irmãs, né, Rose? Rose estava aí. Rose é minha irmã, né? Não é irmã de sangue, mas é uma irmã uma irmã de consideração. Rebeca e Jéssica também. Marineide é uma mulher de Deus, né? Uma mulher que sempre cedeu, né, os seus braços aí para mim abraçar, para me acolher. Sou muito grato a essa família. E nesse período eu vivi, né, o início de uma depressão que naquela ocasião, lá em 2000 e... Ixi, agora eu não vou me lembrar não, a data certa, né? Mas acho que meados de 2002, uma coisa assim.
não se falava de depressão, né? Não se falava, acho que 2004, 2005, mais ou menos isso. Não se falava de depressão, a psicologia não era um alvo como é hoje. Então, os problemas que foram apresentando, desencadeando as doenças na minha vida, a depressão, pressão alta, a insônia, as enxaquecas que foi despertando durante um problema, os médicos não me encaminhou para o psicólogo, né, nem para o psiquiatra. O neuro ali tentava resolver, dando medicação, né, o clínico tentando resolver com medicação, né, e nada resolvia. Por quê? Porque eu estava ferido, né, minha alma estava ferida, eu estava com meu coração cheio de lixos emocionais, né, guardando tanta sujeira. E aí eu tive uma experiência, né? Os médicos não acreditaram mesmo. Eu tive aí 30 dias sem dormir. E claro, eu vou relatar algumas coisas aqui que não falo com felicidade, falo com tristeza. Naquela ocasião eu já era líder dos jovens, escuta bem, eu era líder dos jovens da Assembleia de Deus de Vila Zelina. E fiquei doente, irmãos, e presta bem atenção, eu fiquei doente, eu me afastei da igreja porque eu não podia ir para a igreja, a pressão aumentava, eu ficava tremendo, né, parecendo que eu tinha mal de Paxo, então eu tremia muito, dava suadeira, passava mal, e mesmo fazendo parte de uma comunidade, de uma igreja, e aí é o que eu não posso deixar de falar, é uma verdade, então, ninguém foi me visitar. O único que foi, para não falar que o único que foi me visitar na ocasião foi o bispo Paulo, que na época ele era pastor ainda, era o pastor Paulo. Foi o único que foi na minha casa me visitar, mas da liderança de jovens ninguém foi me visitar. Os jovens que eu liderava, ninguém foi me visitar. Essa é a realidade. Nesse período de enfermidade, ninguém. E alguns crentes ali que iam me visitar, eles atrelavam a minha doença a pecado. Como foi difícil, irmãos. E aqui fica uma ressalva. Eu estou falando isso para dar uma ressalva para você. Se você encontrar uma pessoa enferma, né, com problema na vida, com um ciclo ali de uma crise na sua vida, no seu emocional, não vai dizer para ela que é pecado, que ela está pagando o preço, né? Ainda que seja, mas não vai dizer isso para ela. Não vai afundar ela dizendo, porque o que eu ouvi de algumas pessoas e até de alguns familiares é que eu sabia o motivo que eu estava passando por isso, que aquilo era pecado, que eu tinha que me arrepender diante de Deus. Outros crentes religiosos falavam até contra a minha igreja, dizendo, não, você tem que sair daquela igreja de porta larga e ir para uma igreja, né, que Deus não te chamou para lá. É por isso, tanta religiosidade, irmão, tanta coisa ridícula que eu ouvi, e para uma pessoa que já estava com tantos problemas emocionais, que já estava se afundando na depressão e não sabia, sabe? Não sabia que era depressão, e dentro da igreja, e aquilo me afundava porque eu orava e eu falava, Deus, se é pecado, fala para mim. Se é pecado, me mostra onde é que eu estou pecando, o que eu estou fazendo de errado para que eu possa me arrepender e aqui ser curado, ser liberto. E não era, irmãos, não era pecado, não. Claro que perfeito eu não era, mas não era pecado. Eram problemas no meu emocional que eu precisava tratar. Eu precisava ter lidado com a rejeição. Eu precisava ter lidado com o abandono. Eu precisava ter lidado com tantos problemas, né, de xingamentos, de apelidos que nós levamos quando a gente era criança e adolescente, né? Menino de rua, vai ser mendigo. Então, todas essas frases de depreciação, né, estava cravada na minha alma. O desvalor do ser humano. E não tinha ninguém para curar. Eu entendo que naquela ocasião até faltava um pouco, talvez, de experiência, né, para o pastor Paulo na época. Ele não tinha a experiência que ele tem hoje. Hoje ele é um pastor que tem psicologia pastoral, né, fez curso de psicologia pastoral, é um homem mais preparado, mas naquela ocasião não. Então ele dava o que ele tinha. Então o que ele dava? Ele orava, né? Ele lançava os braços dele, oferecia ajuda, mas era limitado no seu contexto.
E aí, irmãos, aconteceu que durante um período de 30 dias eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir. 30 dias sem dormir. Eu colocava a cabeça no travesseiro e eu não conseguia dormir, porque eu era atormentado por espíritos malignos. Os espíritos malignos vinham à minha mente e vinham na minha presença e começavam a falar do meu passado. Falar que minha mãe tinha me abandonado, que meu pai tinha me desprezado, que eu não prestava, que eu não ia ser ninguém na vida, de que Deus não me amava, porque se Deus me amava, por que é que eu sofria tanto? Né? E durante um período eu relutei, né? Mas também eu tinha, né? Durante 30 dias eu tive uma batalha espiritual, porque eu ouvia o inimigo falando contra mim, mas eu também ouvia Deus, o Espírito Santo falando para mim: tenha calma, né? Confia, eu vou te tirar esse tempo que você está vivendo vai sair da sua vida, tá bom? Vai sair. E durante 30 dias eu lutei, e aí eu comecei nesse período a falar. Eu morava já com a minha mãe, e eu fui falar para minha mãe, né, do que estava acontecendo. Minha mãe começou a chorar, e isso me partiu mais o coração ainda, porque uma vez eu vi minha mãe chorando, e ela dizia, né, Deus, na oração: Deus, não leva meu filho não leva meu filho Rodrigo, não leva ele não, né, não leva, o Senhor vai levar ele. E aí, quando eu vi essa cena, eu decidi parar de falar para ela o que estava acontecendo comigo. Parar de falar para ela o que eu estava sentindo. Parar de falar porque eu estava vendo que a minha fala estava provocando sofrimento na minha mãe, né? E aí eu decidi parar de compartilhar. E, irmão, como isso foi pior para mim. Mas eu não conseguia ver o sofrimento da minha mãe, ver o quanto aquele meu estado, aquela minha enfermidade estava fazendo a minha mãe sofrer ainda mais. E aí eu passei a guerrear sozinho. Eu falei: eu não posso falar, porque muitos vão me taxar de louco, vão falar que eu estou louco, que eu estou ouvindo coisa, né? E aí eu tentei lutar durante, né, quase 30 dias. Mas quando chegou no 30º dia sem dormir, é algo assim surreal. Se você for analisar pela medicina, é impossível isso acontecer, né? Mas eu vivia assim, impossível. Eu deitava, eu não dormia, eu era um zumbi, eu ficava só dentro de casa, só no quarto. E aí eu me lembro que teve uma noite que Satanás, né, virou para mim e falou assim: Deus te ama? Deus te ama, Rodrigo? Eu falei: sim, claro que ele me ama. Aí ele falou: então por que ele fez você sofrer tanto? Irmãos, por falta de convicção de quem Deus era para mim, por falta de lembrar de tudo que Deus tinha, tudo que eu relatei aqui durante essas lives, né? Dar ouvido à voz de Deus, lembrar da fidelidade de Deus, porque se eu tinha chegado até ali com uns 18, 19 anos, né, 20 anos, é por causa da fidelidade de Deus. Deus tinha sido fiel, Deus tinha cuidado de mim, mas a minha dor me cauterizou tanto, meu sofrimento cauterizou tanto, sabe, os dias de vitória, os dias bons no Senhor, porque tinha acontecido muitas coisas boas também, irmãos, mas eu não me lembrava. Eu não conseguia me lembrar dos momentos bons que tinham acontecido, eu só lembrava dos momentos ruins. Só dos problemas eu me lembrava. E aí, Satanás virou para mim e falou: se Deus te ama, por que então que você sofre tanto? E aí naquele 30º dia, irmãos, eu tomei essa palavra. Que erro terrível eu cometi. Eu tomei essa palavra e eu virei para Deus e falei: é mesmo, Deus? Se o Senhor me ama, por que eu sofri tanto? Que amor é esse que faz sofrer? Que amor é esse que permite eu sofrer tanto? E aí eu comecei ao inverso do que eu apresentei aqui a semana inteira para vocês. Eu fiz totalmente o inverso. Eu comecei a apresentar os problemas para Deus e colocar Deus na parede. Eu falei assim: Senhor me ama, por que minha mãe me abandonou? Eu não pedi para nascer. Eu me lembro que eu orei e eu já me arrependi muito, viu, irmãos? Eu já pedi muito perdão a Deus por esse motivo. Mas eu virei para Deus e falei: se o Senhor me ama, por que eu sofri? Eu não pedi para nascer, não. Eu não pedi para nascer. Não fala que o Senhor é o dono do mundo, o Senhor é o dono de tudo. Por que eu nasci?
né? O Senhor me fez nascer para sofrer, eu não consigo ver nada de bom na minha vida. E eu fui falando de todas as problemáticas que eu sofri, as rejeições que eu sofri, os apelidos que eu sofri, as dificuldades que eu vivi, né? Uma criança de 8 anos precisando, né, trabalhar, fazer favor para poder se alimentar. Então eu fui falando disso, eu fui falando daquilo que vinha no meu coração. E ali o diabo virou para mim e falou assim: se Deus te ama, pede para Ele tirar a sua vida. Pede para Ele tirar a sua vida. E aí eu virei para Deus, irmãos, e falei isso, que terrível, né? Que triste, como eu lamento a minha atitude. Eu virei para Deus e falei: Deus, é verdade, se o Senhor me ama, por que você não tira a minha vida? Assim como Elias, está lembrado de Elias que nós lemos? Assim como Elias teve medo de Jezabel, virou para Deus e disse: Deus, tira a minha vida, porque já deu, né? Só eu, sobrou só eu. E eu disse isso. Eu disse: Deus, tira a minha vida, acabou para mim, eu não quero mais viver, né? Eu só vejo sofrimento, eu não aguento, eu não consigo lidar com essas pressões. E ali, irmãos, naquele dia, quando eu decidi trabalhar essa fala, quando eu decidi dar vazão a outras vozes, que não era a voz de Deus, eu passei a não ouvir mais Deus. E aí o diabo começou, o inimigo das nossas almas começou a me indicar caminhos e mandou eu tirar a minha vida. Eu me lembro que eu ouvia ele dizendo: tira a sua vida, acaba com tudo. Acaba com a sua vida, você vai ver que esse sofrimento vai acabar. Você vai deixar de sofrer, sua mãe vai deixar de sofrer, as pessoas que te cercam vão parar de sofrer. O inimigo falou isso, aquela voz que estava na minha mente falou isso. E eu comecei a tramar, irmãos. O diabo começou a tramar a minha morte. Eu trabalhava nessa ocasião, estava fazendo tratamento, tomando várias medicações. E não vou falar as medicações aqui para não liberar nenhum precedente, tá bom? Não é esse o intuito. E eu tomava várias medicações, remédio de pressão, outros antidepressivos. E o diabo virou para mim, e eu trabalhava nessa época na empresa Conductor Tecnologia, uma empresa de análise de crédito, ali na JP, na Avenida Santo Amaro. E eu lembro que eu peguei o ônibus no Terminal Varginha. Foram 3 dias assim terríveis, que eu entrava no ônibus Terminal Varginha e eu começava a chorar. Eu ia chorando do Terminal Varginha à Avenida Santo Amaro, até eu descer no ponto da JP. E eu me lembro que um dos dias que eu estava assim, eu passei direto, eu não desci na JP, eu fui até a Ponte Bandeirantes, desci na Ponte Bandeirantes e atravessei a Ponte Bandeirantes, fiquei ali entre uma mureta de concreto que tinha e o ferro, e o diabo dizia assim para mim: se joga daqui, tá vendo lá o ônibus, as carretas, os caminhões, se joga e você não vai nem ver, você nem vai se ver. Quando você vê, você já vai ter partido dessa para melhor. E eu me curvei, talvez muitos que não leram o livro nem sabem disso, eu me curvei na barra de ferro e de repente, escuta, de repente eu senti um toque no meu ombro, dizendo: jovem, sai daí. E aí quando eu ouvia essa pessoa, alguém falar: jovem, sai daí, eu tirei a mão da pessoa do meu ombro e falei: me deixa. Eu estava chorando, eu passei a mão e me disse: me deixa, me deixa. Só que depois de alguns segundos, não chegou a dar minutos, irmãos, eu procurei, sabe, eu caí em si assim, que eu estava para depois da barra de concreto, eu estava já ultrapassando a via de segurança, já tinha ultrapassado. E aí eu dei um passo para trás e olhei para a minha direita e a minha esquerda e eu não vi ninguém. Ali eu entendi que um anjo do Senhor havia tocado a minha vida. Havia aparecido concretamente, tocado fisicamente o meu corpo e dito, eu ouvi em alta voz: sai daí, aí você não pode ficar aí, sai daí. E aí eu dei um recuo para trás e falei: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Né? E aí eu sei que eu tomei o ônibus de volta, voltei para a empresa. E ali já era o 3º dia que estava esse choro, essa angústia dentro de mim, que eu não conseguia parar de chorar. Eu estava trabalhando e de repente eu tive um apagão no meio do setor da empresa. Eu caí na frente de mais de 300 funcionários. Meu chefe correu, me segurou, me mandou para o hospital e falou: o que está acontecendo? Você não pode trabalhar desse jeito. Eu tinha 6 meses de empresa, 6 meses
de conductor. E ele virou para mim e falou: você não pode continuar trabalhando desse jeito, né? Eu desmaiei, eu apaguei, eu nunca tinha tido um apagão, eu apaguei, né? E ali fui pro hospital, fiquei muito chateado mesmo. Mas ali Satanás já estava tramando a minha tentativa de suicídio. E aí ele disse para mim, ele disse: você vai ter um feriado, tá aqui no livro, tá na página, a partir da página 90, né? 99 e 91 eu começo a contar essa história. E ele falou: você vai ter feriado, vai para casa do seu pai, lá em Itapevi. Vai lá, vai passar um dia lá. E quando você entrar no trem, você toma todos os seus remédios. E aí foi o que eu fiz ali, de uma maneira muito manipuladora. Eu virei para minha mãe e falei: mãe, eu quero ir para Itapevi. Minha mãe: não, você está em tratamento, você não pode e tal. Minha mãe tentou não me deixar ir. Mas não teve jeito, né? Sabe como é filho, como é jovem, né? Teimoso, rebelde, nessa ocasião. E aí eu me lembro que eu entrei, ela me levou até a estação Santo Amaro, eu entrei nessa estação Santo Amaro. E quando eu entrei no trem, irmãos, quando eu pisei no trem, que eu sentei, eu comecei a debulhar os remédios na minha mão. E eu comecei a tomar os remédios a seco, como se fosse bala. Eu vi que as pessoas olhavam para mim, mas ninguém tomou nenhum tipo de atitude para paralisar a minha vida. E aí eu tomei os remédios na quinta-feira. Quinta-feira à tarde, depois do meio-dia, eu tomei remédios. Não vou falar aqui quais são, né? Mais de 60 comprimidos eu tomei. E isso numa quinta-feira, passou quinta-feira, cheguei na casa do meu pai, sexta-feira, e eram remédios fortíssimos, remédios que eu tomava, eu tinha que deitar, que senão eu desmaiava onde eu estava, eu caía, porque eram remédios para me fazer dormir, para desligar mesmo. E eu me lembro que quando chegou no sábado, os remédios não tinham feito efeito, irmãos. Os remédios não haviam feito efeito. Eu me lembro que eu tive ali uma discussão no final da tarde de sábado com meu pai. Meu pai tinha tomado, né, umas birita, meu pai tomava umas birita. E aí meu pai brigou comigo, chegou um pouco quente, né, da bebida, começou a brigar. E ali a gente discutiu e eu falei: quer saber, eu vim pra cá pra esparecer e o senhor tá brigando, eu vou embora. E aí quando eu peguei as minhas roupas do guarda-roupa lá, que tinham um espaço que eles deixavam pra mim, que eu joguei dentro da mala, as capas dos medicamentos, né, estavam vazias e caíram no chão. E quando caiu, a filha do meu pai, uma das filhas do meu pai, né, falou: Rodrigo, cadê os seus remédios? E ali eu não disse o que tinha acontecido, né? E aí eu saí da casa do meu pai para vir embora. Eu me lembro que eu vi uma cena de filme, minha prima Edilene, ela veio com o Celtinha vermelho dela, né, e parou na minha frente e falou: entra dentro do carro. Entra dentro do carro. E ela me levou para o hospital porque meu pai ligou para ela, as irmãs, minha irmã, né, minha meia-irmã aí, da filha do meu pai, ela me ligou para minha prima e pediu para minha prima pegar eu e levar para o hospital, que eu havia tomado os remédios. Irmãos, escuta bem. Quando eu cheguei no hospital, eu não estava sentindo nada. Para mim eu estava normal. Mas quando eu entrei no hospital, eu comecei a ter várias sensações. Descontrolou todo o meu corpo, né? Meu coração disparou, a pressão oscilava, né? Tempo de eu ter qualquer tipo de parada respiratória, parada cardíaca ou um ataque fulminante. Mas Deus foi muito bondoso comigo, que enquanto eu não estava nas mãos dos médicos, eu não tive sintoma nenhum. Né? Deus não deixou o diabo ceifar a minha vida, irmãos. Deus não deixou Satanás ceifar, e eu sou extremamente grato pelo amor, pelo cuidado. É por isso que hoje eu falo muito das convicções, porque o diabo quer roubar isso, o diabo quer roubar a sua identidade, o inimigo das nossas almas quer roubar a sua identidade, quer roubar o seu propósito, quer dizer mesmo que você nasceu para sofrer, que você não presta, que você não tem futuro, que ninguém liga, que ninguém se importa. E eu quero dizer nesta manhã que existe pessoas que se importam sim, qual seja a sua dificuldade, não importa. Não importa qual é a sua dificuldade, eu quero dizer que existe pessoas, Deus vai colocar pessoas que se importam sim na sua vida. E eu entrei no hospital, eu me lembro que
que quando eu entrei, o enfermeiro virou para mim e falou: você tomou o remédio, agora você vai fazer lavagem e eu não vou passar. Eu me lembro que ele falou assim: não vou passar xilocaína em você. Eu vou colocar a sonda sem xilocaína para você aprender. E aí ele introduziu a sonda até o estômago para fazer a lavagem. Ali foram feitas as lavagens. Mas eu precisei ficar internado 15 dias porque o meu corpo todo estava descontrolado. Pressão, né, o coração. E aí quando foi no outro dia pela manhã, eu tive um choque de realidade. Porque quando foi pela manhã, teve uma primeira pessoa no meu quarto, que foi uma psicóloga. E a psicóloga era cristã, era crente. Quando ela entrou no quarto, irmãos, quando ela entrou no quarto, ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e falou: eu não acredito. Ela falou: Rodrigo, eu não acredito. Você é crente. Quando ela disse isso, irmãos, eu baixei a cabeça e comecei a chorar. Deus havia revelado para aquela psicóloga que eu era cristão e eu estava extremamente envergonhado. Como um cristão pode tirar a própria vida, pode tentar tirar a própria vida. E ali aquela mulher, né, começou a conversar comigo e perguntando por que eu tinha decidido tirar a minha vida, né, o que estava acontecendo. E ela falou: você sabe, né, o que acontece com as pessoas que cometem o suicídio? Né? Então por que você tentou tirar? Né? E ali eu contei a história, ela ficou muito emocionada, chorou juntamente comigo, né? Eu chorei e ela depois deu umas palavras, mas aquilo me deixou muito envergonhado, né? E ela falou: agradeça a Deus porque Deus te deu uma oportunidade. Depois eu precisava agora enfrentar a família, né, irmãos? Precisava enfrentar meu pai, meus tios, minha mãe. Não foi fácil. Foram 15 dias internados no Hospital Vidas de Itapevi. Mas quando eu voltei, eu precisei enfrentar toda uma igreja, enfrentar todo mundo, né? Com o mau testemunho do suicídio, mas com o testemunho de vitória de que Deus não permitiu que o diabo ceifasse a minha vida. E dali para cá eu conheci uma outra realidade, eu conheci um outro Deus. Eu conheci um Deus de amor. Eu conheci um Deus de graça, eu conheci um Deus que se importava comigo. Que até aquele momento eu tinha tido experiências com Deus, mas uma experiência de um cara muito religioso. Até este ato eu era um cara muito religioso, eu era o cheio dos não podes. Não, você não pode, como é que pode um crente fazer isso? Como é que pode um crente fazer aquilo? E na realidade, quando eu me vi fazendo aquilo que eu repudiava, e ali, claro que começou um novo processo na minha vida, um processo de uma reconstrução agora, um processo de acreditar na vida, acreditar no propósito. E Deus mudou, Deus foi colocando pessoas na minha vida, ao qual Deus colocou, né, a família da Rose, Deus colocou a Tecília, a família da Tecília que eu já conhecia, minha única e atual esposa, né, a bispa Tecília. E Deus foi me dando vitória e me tirou, né? Deus me tirou da depressão. Irmãos, os médicos diziam que eu nunca, escuta, os médicos diziam que eu nunca seria curado da depressão. Que eu precisaria tomar remédio para o resto da minha vida, porque depressão não tem cura. Mas eu quero dizer nesta manhã que o carpinteiro de Nazaré, Jesus Cristo, ele curou a minha vida. Tem mais de 10 anos, tem aproximadamente 12 anos que eu não tomo nenhum tipo de medicação, nem para pressão, nem antidepressivo, não tomo nenhum tipo, porque o Senhor me curou, o Senhor se apresentou a mim como Pai. O Senhor se apresentou a mim como Deus e sarou totalmente a minha vida. E por que, pastor, meu bispo, por que o senhor contou todo esse testemunho? A gente olha, parece algo tão triste, para você ver que é possível, escute, é possível chegar no fundo do poço, é real. Não é o que Deus quer para você, mas é possível chegar no fundo do poço. E chegando ao fundo do poço, lembre-se que Jesus é aquele que desce até o fundo do poço para encontrar com você. Jesus é aquele que faz questão, talvez todo mundo, toda uma sociedade, toda uma igreja, toda a sua família pode ter te abandonado. Toda a tua família
todos os amigos pode ter te esquecido, pode ter te deixado, mas Deus, Jesus, nunca irá te abandonar, Ele nunca irá te deixar. Porque foi isso que eu aprendi. Quando eu estava no fundo do poço, onde a religião dizia que o meu problema era pecado, onde os religiosos diziam que tudo que eu estava passando era por causa de pecado, que eu tinha pecado e eu precisava resolver, Deus estava estendendo a sua mão de amor, dizendo: quando todo mundo não te quer, eu te quero. Eu não desisto de você. Foi isso que eu recebi do Senhor. Eu não desisto de você. E ali, claro, irmãos, que foi um processo. Claro, eu precisei mudar. Eu precisei entender que Deus tinha um futuro. Porque, escute, deixa eu te falar. Às vezes, e claro que isso, glória a Deus, tem mudado. Mas nós precisamos nos importar com a dor dos outros. Seja um bom ouvinte. Escute, meu querido. Seja um bom ouvinte para as pessoas. Pare a sua correria do dia a dia. Pare com as redes sociais para você ser ouvinte de alguém que está passando uma dificuldade. Vai ceder o seu ombro para alguém chorar. E quando você ouvir a dor da pessoa, não vai lançar ela para o inferno, não importa quem ela seja, qual seja o seu problema, a sua dificuldade, o seu pensamento. Não importa o seu pecado, não importa as suas confusões. Não lance a pessoa para fora, não diga que ela não presta, não diga que ela não vai conseguir. Não diga que é frescura. Não diga que ela não muda porque ela não quer. Porque somente, irmão, quem já conheceu a fundo a depressão sabe que não é bem assim. A gente não quer ter esses pensamentos, a gente não quer chegar a este nível, não. Mas a dor é tão grande, a dor é tão imensa dentro de nós, que a gente não sabe mais o que fazer. E aí, claro que a gente recebe, porque não é Deus que falou isso, mas a gente acaba recebendo de Satanás de que o remédio ou a solução do problema é acabar com a vida. Então todo depressivo não quer, escuta, nenhum depressivo quer morrer, nenhum suicida ele quer morrer. Ele não quer, escuta, nenhum suicida quer morrer. Nenhum depressivo quer morrer, irmãos. As pessoas só querem ficar livres da dor. Então, se você pode ser boca de Deus para alguém, se você pode dividir o peso, a dificuldade com alguém, se você pode ceder os seus ombros, as suas costas para dividir o peso com alguém, faça isso. Abrace quem ninguém quer abraçar, escute quem ninguém quer ouvir, adote quem as pessoas estão dispostas a abandonar. O evangelho não é este evangelho que nós estamos vivendo hoje, irmãos, que é o evangelho de ir para a igreja. Ser crente não é fazer parte apenas do templo, ir ao templo, cultua e vai embora viver a sua vida. Isso não é igreja. Sabe o que é igreja, irmãos? Igreja está em Atos capítulo 2, versículo 45 e diante. Aquilo é igreja. Diz o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 45. E os irmãos viviam em comunhão, no repartir do pão. E o Senhor Deus ia dando crescimento àqueles que iam sendo salvos. Mas a igreja precisa aprender a viver em comunhão. O problema do irmão à minha direita e à minha esquerda é também o meu problema. A enfermidade que está assolando a vida desse meu irmão também é a minha enfermidade. A crise que atingiu a vida desse meu irmão também é a minha crise. Só que a igreja não quer viver assim, irmãos.
Nós queremos viver a nossa vida e nós sermos abastardos, abençoados, os celeiros cheios. A gente está pouco se lixando se o irmão está passando dificuldade ou não. A gente quer que ele se humilhe e que ele venha pedir. Quantas pessoas desempregadas dentro de uma comunidade e a gente está pouco se lixando como que ela está. Aí a gente quer perguntar se ela está bem. Eu não preciso saber, irmão, se ela está bem. Eu preciso entender que ela já está numa ação vulnerável e que ela precisa de ajuda. Em vez de você perguntar se ela está bem, vai fazer uma visita. Vai na casa dela. Entra na casa dela. E você vai ver o que ela precisa. Ela não vai precisar te falar. Ela não vai precisar ser constrangida a te falar o que ela precisa. Ore ao Senhor. Se o Senhor te tocou para abençoar a vida de uma pessoa, não vai perguntar se ela precisa. Abençoe sem perguntar. Principalmente famílias que estão em vulnerabilidade. Agora não, a gente ainda quer perguntar, porque a gente quer se ausentar da culpa. Essa é a realidade. Não, eu vou perguntar, se ele dizer que está tudo bem, está tudo bem. Eu não preciso, irmão, de perguntar, sendo que eu sei que uma família está desempregada. Eu sou pastor. Eu cheguei a pastorear uma região de 250 pessoas. Escute, a maioria da minha região era de mulheres solteiras, em questão de, sem o marido, mãe e filho apenas. E muitas delas estavam vulneráveis, desempregadas. E eu não esperava nenhuma dessa família que eu pastoreava vir me procurar para receber uma ajuda, uma cesta ou um alimento, não. Eu fazia visita e eu olhava a situação e eu dizia, nós vamos te ajudar. O trabalho da igreja social precisa ser feito assim, mas não, irmãos. Mas não. A gente está vivendo a nossa vida e ponto final. Porque eu sei, eu já fiquei desempregado algumas vezes, eu sei o quanto é constrangedor, e é verdade. Isso não é orgulho. Há uma diferença entre orgulho e constrangimento. Uma pessoa ela pode se sentir constrangida sem ela ser orgulhosa. O orgulho não tem nada a ver com constrangimento. Mas às vezes a gente se constrange por causa da nossa dificuldade, porque aquele momento é um momento de vulnerabilidade. E a gente está buscando em Deus mesmo, para que Deus entre com providência e nos ajude. Mas parece que as pessoas querem que aquela pessoa que precisa se humilha, fique assim, não, me ajuda, fica mendigando. E os segredos, sabe qual que é o segredo de um amigo não mendigar? É a comunhão. Quem foi meu discípulo aqui que está na live sabe disso. Quando a gente tem comunhão com a pessoa, ela não precisa abrir a boca, a gente conhece ela pelo olhar. E a gente conta com o favor de Deus. Quantas vezes Deus me usou para as pessoas. A pessoa estava bem, estava sorrindo ali no culto, estava sorrindo numa live, numa célula. E quando eu me achegava a ela, eu sentia a tristeza dela e eu disse, você não está bem. Deus é contigo, né? E ali eu falava o que Deus mandava e ajudava com o alimento. Porque eu sabia que era a necessidade que estava deixando a pessoa angustiada, sem saber o que poderia fazer. Amém, Lene, eu creio. Deus cura, irmãos. A psicologia e a psiquiatria não pode curar da depressão, e nem da síndrome do pânico, e nem da ansiedade, mas Deus pode, Jesus pode. Eu fui curado. Então o segredo é viver em comunhão, no repartir do pão, reparta. Deus está te dando alimento, reparte com aquela pessoa vulnerável, aquela pessoa que está, você não precisa saber, ela está desempregada, então logo ela não tem recurso. Então sentiu, reparta com ela.
Então não precisa de ninguém ficar contando da vida, não. O fator de você estar junto, isso será voluntário. Você vai observar. Mas deixa eu ir para o outro texto. Eu quero trazer um texto para a gente encerrar. Hoje é o nosso último dia. Ai, ainda bem que eu consegui falar. Tava difícil hoje, né? Lembranças poderosas assim, de gratidão, mexe muito comigo. Eu quero ler com vocês o texto de Mateus 11, 28. Que diz assim. Vou ler a partir do 27, tá, irmãos? 27, a partir do 27. Todas essas coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venha a mim, palavra de Jesus, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu precisava viver esse texto. Você, escuta, você que talvez vive com depressão, você que convive com ansiedade, que convive com síndrome do pânico e outras doenças psicossomáticas, você precisa viver esse texto de Mateus capítulo 11, versículo 28. Você precisa ir até Jesus. Você precisa entregar a sua vida totalmente a Jesus. E deixar que Jesus dite as regras da sua vida. Mostre o caminho da sua vida e não os seus problemas. E não essa enfermidade. Quem vai ditar vai ser Jesus. E aí você precisa fazer o que o texto diz. Olha só o que o texto diz. Aqui está a convicção do amor e do cuidado de Deus. O texto diz, ó, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Você está cansado? Está cansado, querido? Está sobrecarregado? Você está cansado? Você está sobrecarregado? Vá até Jesus. Aleluia. Vá até o Cristo. Se você está cansado, está sobrecarregado, está desesperado, vá até Jesus. E aí ele diz, venha a mim, e eu lhes darei descanso. Isso, e eu lhes darei descanso. Então você está cansado? Você tem um lugar para descansar. Este lugar não é o hospital. Este lugar não é o seu quarto vazio, a sua cama. Este lugar não é uma ala de psiquiatria. Este lugar, irmãos, não é as medicações. Este lugar é Jesus. Você precisa ter um encontro real com a pessoa de Jesus e receber o infinito amor e a infinita graça do nosso Deus. Eu quero te convidar a ir para esse lugar. Se o seu coração está tão desesperado, está tão inquieto, sabe? E talvez não é nem por uma depressão, talvez você não está depressivo, mas você está passando um momento tão difícil. Deus está dizendo, ei, volte ou venha para o lugar de descanso. Venha para o lugar de confiança. Venha para o lugar onde as suas convicções são sólidas. Venha para esse lugar. Aí ele disse, venha a mim. E aí no 29 ele diz, tome sobre vós o meu jugo. Agora escuta, quando Jesus aqui está dizendo para a gente ir até ele, sabe o que significa isso aqui, irmãos? Significa que ele está pedindo para você entregue o seu fardo. Porque não tem como você pegar mais um fardo com os seus. Jesus está te convidando a fazer uma troca. O seu está pesado, o seu fardo está pesado. A sua história está pesada, os seus problemas estão pesados, a sua história está pesada, o seu fardo está pesado. Jesus está te dizendo, entregue para mim.
Entregue o seu marido, entregue o seu filho, entregue a sua vida, entregue a sua rejeição, entregue as suas decepções, entregue o seu abandono. Entregue as suas dores a Cristo. Porque somente estando com as mãos vazias é que você vai poder tomar o jugo do Senhor. Se você estiver levando peso, você não vai conseguir colocar mais um jugo. Você não vai conseguir colocar mais, não consegue. E se você analisar o que é jugo, jugo era uma madeira usada nos bois para poder carregar o peso. E aquele jugo significava que a pessoa que estava direcionando aquele animal teria o controle. Então Jesus está falando, coloca o meu jugo para que a partir de hoje eu ajude, controle a sua vida, te ajude nos processos, esteja no direcionamento da sua vida. Porque o jugo é isso, o jugo era para fazer com que os animais não fossem para lugar diferente. Porque era uma bagagem, era um peso muito grande que se carregava. E se não tivesse o jugo, cada animal ia para um local e aí as coisas não aconteciam. Então Jesus ilustra aqui falando do jugo. O jugo era uma ferramenta, um material para colocar sobre um animal, os dois animais, para que eles fluíssem a caminhada e no propósito de levar aquele peso. E aí ele diz, tome sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Jesus está falando, coloque o seu jugo, porque quem vai carregar a outra parte é ele, irmãos. Jesus vai dividir o peso do jugo com você. E aí ele diz, vem aprender comigo, vem caminhar comigo, porque é isso que o texto está dizendo. Vem aprender comigo que sou manso e humilde de coração. E aí ele diz, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Você está com a alma tão perturbada, sua alma está inquieta, tem solução para ela. Vai encontrar descanso em Jesus. Você só terá suas convicções restauradas se você entregar o seu peso a Jesus e deixar com que ele conduza a sua vida. E aí ele termina no 30, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, não é algo que vai pressionar a sua vida. Não é algo que vai te trazer peso, vai te trazer dores. Ao contrário, o Evangelho vai te trazer paz. Jesus vai te trazer paz. Jesus vai te trazer algo leve. Algo que vai te dar força, vai te dar condição de caminhar. Vai te dar prazer, vai te dar condição, melhor dizendo, de você seguir em frente, acompanhado e bem acompanhado pela pessoa de Cristo Jesus. Então, com tudo isso, desse testemunho, que claro foi breve, tinha muito mais detalhe, mas a hora voa aqui, gente. Meu Deus do céu, a hora voa. Aleluia. Decida trocar nesta manhã. Decida encerrar essa live de hoje, esse propósito de hoje, entendendo que somente Jesus é capaz de tirar o seu fardo. Escuta, e isso é extremamente sério, não é uma igreja que vai tirar o seu fardo. Não é uma religião que vai tirar o seu fardo. Não é uma igreja, não é uma religião, não são pessoas que vão curar a sua vida. Somente Jesus pode trazer a cura e a solução dos seus problemas. Somente Jesus pode te trazer convicção, sabe por quê? Porque você não vai falar, você não vai entregar a sua vida para alguém que não sabe fazer. Para alguém que não sabe o seu amanhã. Para alguém que talvez enxergue uma possibilidade. Não! Quando você entrega a sua vida ao Senhor e confia nele, como diz o texto, ele sabe o que fazer, sabe por quê? Porque foi ele que desenhou a sua história. Ele sabe quais são os caminhos que você precisa percorrer, os lugares que você precisa estar, com quem que você deve estar, com quem que você deve fazer aliança, com quem que você deve romper aliança.
Então é preciso entregar incondicionalmente sua vida a Jesus. Falar, é tua e pronto, final. Eu não sei vocês, irmãos, mas olha, escute. Eu decidi abrir mão do meu livre-arbítrio. Eu decidi falar para Jesus, escolha o Senhor para mim. Porque eu vi que as minhas escolhas sempre me levou para o lugar errado. As minhas escolhas sempre me fizeram decepcionar comigo mesmo. Então eu decidi falar, Deus, eu quero que o Senhor escolha para mim. Porque assim como Adão, eu também estou fazendo uma péssima escolha. Assim como Adão, eu estou escolhendo as outras vozes, alguém desconhecido. Então eu entrego nas tuas mãos o meu livre-arbítrio e eu peço que o Senhor, a partir de hoje, escolha, faça as minhas escolhas. Quem sabe, essa não é a solução que você precisa. Até hoje você escolheu, até hoje você tentou viver do seu jeito, até hoje você que desenhou, você que escreveu os seus caminhos. E todas as vezes deu errado. Quem sabe, o que está precisando é você parar de ditar as regras da sua vida. E você se sujeitar totalmente a Deus. Não estou falando para você se sujeitar a uma religião, a uma congregação, a um pastor, a uma comunidade. Não é isso. Você deve se sujeitar totalmente a esta palavra, a Bíblia Sagrada. E você terá motivo de sorrir. Você terá motivo para viver e você será completamente restaurado e livre para a glória do nome de Jesus. Eu quero agradecer a vocês. Hoje nós ficamos um pouquinho a mais também, já são 9 horas e 31 minutos. Quero agradecer a cada um de vocês que participaram aqui conosco. Obrigado por esses 10 dias, por essa companhia maravilhosa de todos vocês. Foi um tempo muito prazeroso para mim, tá? De receber de Deus, de estar aqui podendo compartilhar com vocês. Eu quero agradecer, imenso agradecimento, tá bom? Quero pedir que vocês continuem orando pelo Bispo Rodrigo e a minha família, a Bispa Tecília e os meus filhos. Estamos vivendo em convicção os propósitos de Deus, entendeu? Amanhã vai ser o nosso descanso, tá bom? Essa semana nós vamos dar um descanso, uma semana de descanso. Para que esse descanso, pastor? Para você refletir. Eu acho que agora é o momento de você que durante esse período anotou muitas coisas, leu o livro Restaurando Suas Convicções, ouviu, é o tempo talvez de você reassistir algumas lives, entrar lá no YouTube, reassistir esses 10 vídeos, talvez relembrar, fortalecer, como diz, né, regurgitar, remoer ali aquilo que você se alimentou, para que isso se torne vida no seu coração. Para que seja solidificado essas palavras ao seu coração e que a partir de hoje você nunca mais seja roubado nas suas convicções. Que possa vir o vento que vier, possa vir a dificuldade que vier, pode vir o deserto que vier, pode vir o que for, você permanecerá fiel, crendo no amor e na fidelidade deste Deus. Amém? A partir do dia 2/10, nós vamos começar com este livro, este ensino, o maior avivalista de todos os tempos. Se você não tem, você pode adquirir ele durante essa semana. Você pode estar adquirindo lá, corre lá, clica lá, né? Compre o seu livro, o maior avivalista. Nós vamos estar falando, né? A partir do dia 2, às 8 horas da manhã, vou estar aqui com as lives, o maior avivalista. Né, falando da pessoa do Espírito Santo, como eu aprendi a falar com ele. Né? Pastor, o senhor fala com o Espírito Santo? O senhor escuta ele? Sim, clara e nitidamente. Ele é meu amigo, ele é o meu companheiro, é ele que está comigo digitando os meus caminhos e eu sou grato a este amor. Né? Eu vou falar, um dos desesperos da minha alma está aqui neste livro, se assim eu posso falar, né? Está aqui o meu companheiro, meu amigo, o Espírito Santo. Então, nós queremos aprender juntos, tá? E depois, escuta, já vou preparar o seu coração. Você pode estar adquirindo lá na bio, entra lá na bio do Instagram,
tanto do Ravi quanto do pastor Rodrigo, tá bom? Você pode estar adquirindo este livro, tá bom? Então ela pode estar entrando no Mercado Livre e adquirindo este livro e outros materiais que nós temos lá na nossa conta, tá bom? Na nossa loja, tá bom? Ó, a Bispa Meire já está dizendo aí, ó, quem não tiver quer abençoar a vida de 3 pessoas. Olha só, então olha só Deus te abençoando aí. Corre lá, já chama a Bispa Meire, né? Dá um grito aqui, ou então me chama aí, depois eu passo para a Bispa Meire, tá? Então, ela falou, vou abençoar. Bispo, que bom, é isso mesmo, Meire, glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, tá? Então, se você não tem, você quer adquirir, tem lá, mas a Bispa Meire está propondo aí para 3 pessoas, tá bom? Que ela quer abençoar 3 pessoas, tá? Então, grita aí já, grita aí, ou chama ela no particular, ou me chama, tá bom? Pode me chamar e eu passo para ela também as 3 pessoas. Agora, claro que tem que ser rápido, irmãos, é 3 pessoas apenas, então corre lá. E depois, quando nós concluímos o livro Maior Avivalista, nós vamos começar, tá? E aí eu quero pedir ajuda de vocês, nós vamos começar com a live, na verdade, nós vamos começar no canal do YouTube do Ravi, com o curso de intercessão. Mas lá nós não vamos aplicar todo o curso, porque esse curso é um curso de 2 horas, tá? Não dá para mim fazer lá 2 horas, é muita coisa. Então, a Meire pediu para procurar tá? Me procura, pode me procurar 3 pessoas que serão abençoadas pela Bispa Meire, tá bom? Então pode me chamar aqui no direct do Instagram, tá bom? E aí eu passo para ela quem serão as 3 pessoas e a gente vê como podemos entregar esse manual, se você pode vir buscar, a gente vê como é que a gente pode fazer, tá bom? Voltando, então lá no YouTube, quando a gente concluir o Maior Avivalista, eu vou começar a dar um spoiler do curso de intercessão, vai ser 1 hora também, tá bom? Então eu vou falar de cada aula e dar uma abertura. Então você pode estar adquirindo o manual para você acompanhar, para você ter as explicações na sua mão, ter o conteúdo maior. Também está no link na bio, tá? Também está no link na bio, tá bom? Desse aqui. O intercessor é só depois, tá? Depois que concluir o Maior Avivalista. A Pamela já falou o que quer. Ô Pamela, acho que você tem meu zap, né? Manda para mim no zap seu nome. Aí você fala, pastor, eu quero, né, ser abençoada pela América. Aí eu vou entender, porque talvez outros também podem me procurar aí. Eu quero, né, o livro, querer comprar, tá bom? Então, 3 pessoas vão ser abençoadas pela América. Então, 3 pessoas que colocar assim, ó, eu quero, então, ó. Eita, Jesus. Pamela e Silvia Ferreira. Manda aí no Instagram, tá bom? Porque eu preciso também saber do endereço de vocês. Como que a gente faz para entregar, tá bom? Já são 2 pessoas. Vamos lá fechar a terceira? Terceira. Vamos lá, vamos fechar a terceira. A terceira pessoa ser abençoada pela Bispa Meire. Glória a Deus. Já temos 2, tá? Então eu vou encerrar porque a live já passou 1 hora e 32 minutos. Tá bom? Vamos encerrar. Então vamos dar aí um tempo de 1 semana para a gente se organizar. Você que não tem o livro, você receber o livro na sua casa, tá bom? Se for aqui perto eu consigo entregar, tá bom? Ou você vem tomar um café comigo, tá? Ah, a frase, é verdade, Regiane, tem a frase do dia. Então vamos lá, a frase... a frase é essa, escuta aí, a frase é essa, tá? Eu encontrei paz e descanso na pessoa de Jesus. Tá? Melhor, na pessoa não, em Cristo Jesus. Diga, eu encontrei paz e descanso em Cristo Jesus. Essa vai ser a frase. Essa é a minha frase. Eu encontrei paz e descanso em Cristo Jesus. E aí você pode colocar o texto, né? Só a epígrafe do texto, né? Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Mas aí você vai usar essa frase em vez do texto, tá? Quem puder escrever aí. Ó, a Jaque já me ajudou. Lúcia, Pamela e Sueli. Então, já tá aqui, tá? Já foi. Paz, pastora Fabi, que privilégio!
Aleluia, glória a Deus. Ó, Fabi, se Deus quiser tá tudo certo, tá? Domingo eu estou com você aí congregando com você, tá? Cultuando com você e sua família, se Deus quiser. Então, já foi, tá, irmão? Já foi, tá? Lúcia, Pamela e Sueli, tá? Vocês três, mande mensagem para mim no direct, tá bom? Para mim saber quem que são. A Pamela eu sei quem é, mas Lúcia eu não sei. E Sueli eu não sei quem é. Então eu preciso saber direitinho quem é, tá bom? Para poder eu dar para a pessoa certa. Então já encerrou. A Mary já abençoou com 3 livros Maior Avivalista, tá bom? Então já tá certo, já encerrou, graça e paz. Então a frase do dia é: eu encontrei paz e descanso em Cristo Jesus. Mateus 11, 28 ao 30. Tá bom? Vai ser poderoso. Tira uma foto aí sua. Tira uma foto sua, irmão. Eu sei que vocês às vezes são tímidos, né? Tira uma foto sua, sabe? Sorrindo mesmo, mostrando a pessoa que você encontrou paz e descanso. E nos marca aqui no Instagram ou no Facebook, tá bom? Faz pose com o livro? Tá bom, vou fazer. Tá bom assim, Rê? Já printou? Aleluia, glória a Deus. Foi? Já fiz pose. Chega, gente. Tá bom, vou concluir. Gente, Deus abençoe. Deus abençoe. Acredito que já foi, né, Rê? Dá um olho perfeito. Glória a Deus. Então vamos encerrar. Olha, beijo. Beijo no coração de vocês. Que vocês sejam extremamente abençoados por Deus. Esse é o meu desejo como bispo, como homem de Deus. Sabe, quero que o Senhor abençoe a vida de vocês e que vocês agora usem esse conhecimento que nós compartilhamos aqui com todas as pessoas que chegarem a você. Porque esse é o desafio, irmãos. A partir de agora, Deus nos cura, Deus estabelece a vida em nós para que a gente comece agora a curar os outros. Deus trabalha assim. Agora você vai curar os outros, tá bom? Na autoridade do nome de Jesus. Ela fez casados para sempre, pastores. Ah, Sueli, agora sim, Su. Agora sim, agora tá certo. Agora entendi. Sueli do Alê, não é isso? A Sueli do Alê. Maravilha, Su. Tá, então a gente vai dar um jeito de entregar. Que maravilha ter você aqui, que saudade, viu? Mande um abraço para o Alessandro. Falei para o Alessandro ali que a gente precisa marcar um café, então conversa com ele lá. Quem sabe marca o café, eu vou aí te levar esse livro essa semana já. Vou marcar esse café para você receber seu livro, no nome de Jesus. E a Lúcia, ô Lúcia, você é da onde, Lúcia? Fala aqui conosco para a gente encerrar. A Lúcia também, a Pamela, eu sei que é a Pamela do Daniel, tá bom? Então a Lúcia, quem é você, da onde você é, filha? Dá um alô pra gente. Tá bom? Aqui no Facebook eu estou com a minha tia Lilian. Deus abençoe, tia Liana. Que Deus seja contigo, te fortaleça no nome de Jesus. Lúcia Veloso, mãe da Cláudia. Ó, beijo no seu coração, dona Lúcia. Pastora Adriana de Goiás aqui, né, de Cachoeira Alta. Deus te abençoe, pastora Adriana. Que o Senhor seja contigo. Aleluia. Tá bom? Ô Su, então já conversa aí com a Lê, marca um dia pra gente aí tomar um café e a gente leva o seu livro, tá bom? Já veja aí pra gente fazer isso, tá? Vamos fazer isso que a gente abençoa vocês. Toma o seu café também, aproveita, já toma o café. Tô deixando já gravado aqui. Brincadeira, viu? Mas vamos lá. Deus abençoe. Lúcia, depois me procura aí, eu vou encerrar, tá bom? Vamos orar, gente? Vamos orar? Vamos agradecer. Eu queria fazer diferente hoje, tá bom? Me permitam. Eu sei que o pessoal do Facebook não vai vir, mas eu quero convidar uma pessoa que eu estimo muito, tá bom? Eu estimo muito essa pessoa, tá bom? Dentre todas que estão aqui, todos os que estão aqui, tá bom? Eu estimo muito de Regiane, eu gostaria de te chamar aqui ao vivo. Você tá com condição de nos atender ao vivo? Consegue? Sim ou não, me dê um alô, eu queria te chamar aqui para você encerrar orando esta live. Você que me acompanhou todos os dias aqui, tá bom? Todos os dias, tá? Ai, a Bispa Meire falou, vamos, ó, vamos tomar café também, Bispa Meire, vamos. Aleluia. Regiane, dá um alô aí, filha. Consegue me atender? Consegue abrir aqui? Vamos encerrar diferente hoje? Eu quero que você ore por nós.
Como sempre você tem abençoado a minha vida, abençoado o meu ministério, é uma parceirona. Eu gostaria de dar essa oportunidade para você hoje. Se você falar não, talvez não sei se você está pronta, se está disposta aí, tá bom? Então, alô, mulher de Deus. Ela deve ter corrido agora e falar, meu Deus, pastor. Aleluia. Hey, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Meu Deus. Cadê a Regiane? Se não der, Rê, tudo bem, mas me fala aí pra mim saber que se eu posso escolher uma outra pessoa pra gente encerrar essa live. Tá descabelada, Rê? Meu Deus, Rê, não pode estar descabelada. Pera aí, então vai lá, vou esperar. Vamos esperar, gente, só pra gente encerrar com chave de ouro aí, com chave de ouro, com a Regiane abençoando a nossa vida, uma mulher de Deus, uma intercessora cheia da presença de Deus, uma parceira poderosa. Chama aí ela, gente, fala, cadê você, Rê? Cadê você? Aleluia, glória a Jesus. Que tempo poderoso, irmãos. Eu estou muito grato ao Senhor, muito, mas estou chamando você, Rê, na hora que você quiser aceitar o convite. Pessoal do Face, fica aí esperando, nós vamos orar. Você vai ouvir a voz da Regiane, você não vai conseguir ver a Rê, tá bom? Que ela está aqui no celular, ela vai estar orando por nós. Nós vamos encerrar para a glória do nome de Jesus. Se você puder, compartilhe aí, sabe, esses vídeos, essas mensagens. Você que conhece alguém que, sabe, perdeu as convicções, você que conhece alguém que... Tô vendo você. Não, filha, não tô vendo. Cadê você? Mas vamos lá. Tá me ouvindo? Vamos, tô só te ouvindo, mas vamos, se for só áudio, manda ver. Tô ouvindo. Eu vou ficar quietinho para você falar. Não abriu sua câmera, mas tudo bem, vamos seguir. Agora você sumiu. Cadê você, mulher? Não tô ouvindo. Olha aqui. Não dá para ver. Tá aparecendo para você? No seu celular não, você não tá aparecendo para não? Dividir, mas você tá escuro. Tá no escuro. Sai da caverna, não. Elias. Não, já saiu. Não, é você. Mas manda ver, você tá saindo áudio. Pessoal, estão ouvindo a Rê? Eu tô ouvindo. Vocês estão ouvindo? Dá um alô aí, diga o quê, pastor? O som tá saindo. Se o som tá saindo, a gente quer a oração dela. Ah, estão aparecendo os dois. O pessoal tá vindo os dois. O pessoal tá vendo. A Tecília falou que todos que tá vendo. Então, bora lá. Pode orar, Rê. Pode orar por nós. Tá vendo os dois. Amém. Glória a Deus. Então, a paz a todos. E vamos orar. Aí foram 10 dias que o Bispo Rodrigo nos abençoa aí com uma vida de convicção. E que você, irmão, realmente siga aí nessa convicção do nosso Senhor Jesus, viu? Então vamos lá, ora comigo e coloca aí todos os pensamentos que você teve, todas as reflexões que você teve, que o Bispo trouxe aqui para nós, que você coloca aí nesse pensamento, como você pode realmente colocar diante do Senhor as suas convicções. Então vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos guiando, nos protegendo, nos fortalecendo, nos ensinando, nos exortando, Pai. Aprendemos aqui, Senhor Jesus, nesses 10 dias, Senhor Jesus, como restaurar as nossas convicções, que por muitas vezes, Senhor Jesus, nós colocamos dúvidas, Pai. Por muitas vezes, Senhor Jesus, coisas externas, Senhor Jesus, às vezes vêm para nos atrapalhar. Às vezes, Senhor Jesus, vem para deixar turva a nossa visão. Às vezes vem para nos cegar, Senhor Jesus. E às vezes vem para, Senhor Jesus, nos paralisar. Mas bem como falou o Bispo Rodrigo nessas palavras,
nesses ensinamentos, como o Senhor restaurou a convicção deles, Senhor Jesus. Então, restaura hoje, Senhor, as nossas convicções, Pai, que nós possamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Restaura mesmo a nossa identidade em Cristo Jesus, Pai, e que toda a palavra contrária, toda a palavra de maldição, toda a palavra de Satanás caia por terra agora, Pai. Todos os pensamentos, Pai, que vêm, Senhor Jesus, Pai, infernizando, Senhor Jesus, os meus irmãos e as minhas irmãs, dizendo que elas não podem, dizendo que elas não conseguem, dizendo que as circunstâncias, Senhor, não são favoráveis. Mas o Senhor dá um caminho, o Senhor dá uma visão, o Senhor restaura, o Senhor levanta, o Senhor, Pai, investe em nós, Senhor Jesus. Nós merecemos a morte, é verdade, mas o Senhor deu o seu único filho, Senhor Jesus, para que todo naquele crê, Senhor Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós estamos, Senhor Jesus, a caminho disso, para a vida eterna, para a salvação, Pai. E sim, Senhor Jesus, o céu é tomado à força, Pai. Então nos fortalece hoje, Senhor, nesta manhã. Fortalece essa minha irmã que está prostrada, que está se sentindo humilhada, rejeitada, frustrada, sonhos paralisados, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo vida, eu profetizo vitória, eu profetizo restituição, restauração, pensamentos do alto, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Venha nos fortalecendo nesta manhã, em nome de Jesus, Pai, que possamos olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, Senhor. O socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Oh, Senhor Jesus, restaura as nossas convicções, Pai, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor Jesus. Abre a visão, Senhor. Abre o intelecto, Senhor, da minha irmã, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus, maior é aquele que está em ti, Senhor. Aleluia, maior é aquele que está em nós, Senhor. Melhor dizendo, Pai. Obrigado, Senhor, por nos mostrar o caminho. Jesus, tu és o caminho, a verdade e a vida. Não há outro, Senhor. Não há outro, Pai, que os nossos lábios, Pai, sempre, Senhor Jesus, clame a Ti, Senhor. Que os nossos lábios, Senhor, seja para Te louvar, não murmurar, Senhor. Que os nossos lábios sejam para agradecer, mesmo em meio às dificuldades, Senhor Jesus. Que possamos louvar, Senhor, como Paulo e Silas, Senhor Jesus, naquela prisão. Porque louvando, Senhor Jesus, nós quebramos, Senhor, cadeias. Nós quebramos e saímos da prisão, Senhor. Então, aquela irmã, Senhor, que está aprisionada, em nome de Jesus, Pai, que todas as prisões caiam por terra nesta manhã, Pai. Nos liberta hoje, nos cura hoje, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Um excelente dia para todas as irmãs. Um excelente dia para o pastor Rodrigo, Senhor, que nos abençoou nesta manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelas tuas palavras, Senhor Jesus, que nos ativa, que nos levanta, Senhor, que nos tira, Senhor Jesus, da prostração, Senhor. Obrigada. E te agradecemos pela Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Seja abençoadas para a glória de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Eita, intercessora poderosa essa Regiane, viu? Meu Deus do céu. Gente, que Deus abençoe. Então, ó, uma boa sexta-feira a todos, no nome do Senhor Jesus. Que você tenha um excelente final de semana, um sábado cheio da presença de Deus, um domingo cheio da presença de Deus. Vamos adorar, vamos buscar ao Senhor, vamos para o culto cheio de conversão, de milagres, de resposta de Deus, porque o nosso Senhor permanece fiel. Mesmo a gente sendo infiel, Ele permanecerá fiel para sempre. Ó, beijão, beijo no coração de vocês. Deus que abençoe, tá bom? Qualquer coisa, me procurem aí, tá? As 3 pessoas, Lúcia, Sueli, eu já sei quem é, Lúcia, Sueli e Pamela, me procurem aí no direct ou no WhatsApp, vocês já têm meu contato, pra gente ver a forma de entregar o livro de vocês, tá bom? Beijão no coração e Deus que abençoe. Tchau, tchau, em nome de Jesus. E dia 2 eu espero vocês. Dia 2/10, às 8 horas, nós começamos com o maior avivalista. Deus abençoe. Poxa, demorou aí, é?